Olá, amigos do Filosofia Online. Estamos aqui mais uma vez para mais uma aula, uma sequência da aula anterior, do texto do David Wallace, Pense na Lagosta, dos, das 5 obras, dos 5 autores. Essa é a quinta, a última, então. E das 5 aulas dele, do texto dele, de 50 parágrafos, 10 parágrafos de divisão que eu fiz para cada aula, essa é a quarta, então a penúltima aula da UFPR, né, que nós temos aqui para esse ano. Então, primeiramente, quero agradecer a todas as pessoas da nossa audiência, as pessoas inscritas em nosso canal. Nós passamos já algum tempo dos 1.000 inscritos, né, e o aumento está sendo cada vez maior. O número de acessos e de pessoas que vêm assistindo está sendo bem grande e aumentando muito cada dia, né? Então eu agradeço muito a vocês e também quero dizer a todos que vocês, mesmo tanto aqui já há tempo, são bem-vindos e continuarão sendo, assim como os que estão vindo agora, chegando agora, né? Sejam muito bem-vindos, né? Eu os convido a se inscrever se tiverem vontade. Também conseguem ter acesso imediato na hora já que eu posto os vídeos, né, que são publicados sempre nas terças-feiras e nas sextas, né, sempre às 3 horas da tarde. Eles são publicados para todo o público e lá fica, né, e lá vai ficar para sempre. Então, também vocês conseguem pegar o texto, ou coletar ele, né, pegar o texto para vocês, que é o mesmo em todos os David Wallace, de cada autor é o mesmo, né, são 5 textos apenas, né, que está aqui embaixo no link azul, né, pode baixar, está no Google Drive ali, está liberado a todos que tiverem acesso ao link, é só clicar e baixar ele em qualquer um de seus aparelhos, celular, tablet, computador, tanto faz, né, é seu, é presente, faça o que você bem entender com ele. Então, amigos, para quem quiser dar o seu like, para quem quiser também fazer seus comentários e acima de tudo, mais importante, de tudo mesmo é a leitura do texto, né? Mas em segundo lugar seria então fazer as perguntas, né? Fiquem à vontade e não deixe de fazer porque acham que é simples demais, caso você pense assim, não se menospreze. Nenhuma pergunta é simples demais. Se você faz é porque você não entendeu ou precisa completar esse esclarecimento. E eu tô aqui para isso, e fora que você está ajudando muita gente a fazer isso também. Então, é bem legal. Se você quiser fazer, fique à vontade, é lógico que depende da sua escolha. Então, amigos, vamos lá então para a nossa quarta aula do David Wallace. Eu sou o professor Johnny Tokarski e estamos dando início então à nossa aula aí do David Wallace. Aqui está o David Wallace, com Pense na Lagosta, filósofo contemporâneo do século XX, que é um filósofo que se importa muito aí realmente com a questão, né, do sofrimento dos animais, como a gente vê no caso do texto aqui, né, que ele não está falando só disso, mas ele sempre volta para isso porque é o centro do texto, que é a questão da lagosta sendo cozida viva, né, e ele diz que vendo elas, né, morrendo ali, né, que tem todos os motivos para dizer que elas estão sofrendo, que aquilo é cruel, aquilo é impiedoso, né, e parece uma questão cultural, mas será que ela está certa, né? Para ele é um retumbante não, né, isso está errado. E o texto ele foi coletado, né, dessa revista, desse periódico aqui de 2012, setembro, a edição 72 da revista Piauí, né? Inclusive ela está disponibilizada no edital do FPR também. É de lá que eu peguei, né, e eu só editei do jeito que eu coloco aqui para vocês pegarem, né, que eu passo para vocês, é um presente. E o nome do texto, né, do David Foster Wallace é Pense na Lagosta, né, uma incursão no mundo de exageros, mau gosto, prazeres e crueldade.
o David Wallace, que é estadunidense, ou norte-americano, ou americano, tanto faz, né? Pode se referir a ele como você quiser, nascido em 1962, viveu até 2008, né, aos 46 anos, né, que foi o tempo de vida dele. E, então, dando continuidade ao nosso texto de David Wallace, pensa na lagosta, a finalidade aqui é trabalhar justamente com o processo seletivo da Universidade Federal do Paraná, né, o vestibular da UFPR de 2024, né, que é realizado agora, para 2025. Então, da matéria de filosofia, que é o que nós estamos fazendo aqui agora, com o texto do David Wallace, Pensa na Lagosta. E essa é a quarta e penúltima parte, né, do último dos 5 textos. Né? Temos mais essa e mais uma aula apenas, e aí acaba a UFPR. Vamos, então, para nosso próximo objetivo, que é o Enem. Né? Daí, para partir já da próxima aula, a partir da outra que vem, né? Essa mais uma. Então vamos lá, amigos. Segundo David Wallace, né, está dizendo lá, a partir da continuação do texto, né, todavia, o mais importante aqui é que toda a questão da crueldade com os animais e da moralidade de comê-los não é apenas complexa, mas é também desconfortável. Ou, pelo menos, é desconfortável para mim e para praticamente todos os meus conhecidos que apreciam uma ampla gama de alimentos e, ao mesmo tempo, não querem se enxergar como cruéis e insensíveis. Até onde percebo, minha principal maneira de lidar com esse conflito tem sido evitar pensar sobre esse assunto tão desagradável. Parece que as pessoas não querem pensar. Essa é uma boa forma, no sentido de funcionar, bom para o que funciona, não porque é boa do bem, de não pensar nisso. Devo admitir que também me parece improvável que muitos leitores da revista Gourmet queiram pensar sobre isso ou ser questionados a respeito da moralidade dos seus hábitos alimentares por uma revista mensal de gastronomia. Porém, como a pauta definida para este artigo é descrever como foi participar do Festival da Lagosta no Maine em 2003, e por causa disso passar vários dias em meio a uma grande massa de americanos comendo lagostas, e consequentemente ser mais ou menos impelido a pensar a fundo sobre lagostas e sobre a experiência de comprar e comer lagostas. Calha que não existe uma maneira honesta de evitar certas questões morais. E a gente vê as pessoas devorando mesmo aqui, né? Um apetite voraz, né? Segundo muitos dizem, diz que eu acho que é uma questão de gosto, né? A gente sempre gosta ou não gosta de alguma coisa, mas é muito apreciado, né? E a moça aqui, no caso, parece estar com bastante fome ali, com bastante vontade de comer e não dá a entender que ela está pensando no bicho em si ou no sofrimento dela. Negócio, vamos comer aí e vamos que vamos. Também, como pode dizer se você acabou de comer um hambúrguer? Né? Não seria muito semelhante? Bom, há vários motivos para isso. Para começar, não existe só o problema de que as lagostas são fervidas vivas, mas também o de que quem faz isso é você. Ou pelo menos isso é feito especificamente para você, em loco. Em termos de moralidade, eu preciso admitir que isso é uma faca de 2 gumes. Você faz de um jeito ou de outro, quando fazem para você, você que está fazendo, você está financiando, você está prejudicando os animais, causando a dor. Não tem muito como escapar disso. Pelo menos comer lagostas não torna ninguém cúmplice do sistema corporativo de fazendas de confinamento que produz a maior parte da carne de boi, porco e frango. É porque elas são coletadas do mar. Pelo menos até aquele momento elas tiveram vida, né? Porque os bichos confinados daquela maneira terrível, assim. Tipo, não tem como comer da mesma maneira, a não ser que você não ligue mesmo, ou, como acontece bastante, né? Infelizmente, temos muitos psicopatas no mundo por aí. Por causa, no mínimo, do modo como são comercializadas e embaladas. Comemos essas carnes
ter de pensar que um dia já foram criaturas semiscientes e dotadas de consciência, as quais foram feitas coisas horríveis a toda a carne que você vê no mercado, na geladeira do mercado, na caixinha de empanado, de hambúrguer, no açougue, em toda ela. Aí você vê uma cena como essa. Esses bichinhos estão confinados aqui, condenados à morte. Quando vacas, elas são engravidadas artificialmente, tiram o bebê delas, sugam o leite delas, quando param de fazem de volta esse processo. Quando elas param de produzir devido à idade, matam elas para vender. Outras são destinadas a vender mais rapidamente, sendo bois ou vacas. E tá lá no açougue, você compra e faz o teu churrasco, ou a tua carne moída, ou o teu risoles, ou o teu coxinha, e você não liga muito para isso não. Você vê, por exemplo, a produção industrial aqui. Muito do bacon que você consome, muitos dos alimentos que você gosta, dos restaurantes que frequenta, é feito dessa maneira. Isso não é uma coisa agradável de se ver, a gente nem quer pensar nisso. Mas é isso justamente que o David Wallace está fazendo. O David Wallace quer incomodar, ele quer justamente trazer isso à tona. Foi o que ele foi fazer, ele está comparando isso a lagosta, e a lagosta a esse fato que ninguém para pensar, como se desse, sei lá, saísse da fábrica, mas ninguém para pensar de onde é que vem o pirulito, por exemplo. É a mesma coisa. Conforme mencionado, a maior panela para lagostas do mundo, que é destacada como uma atração no programa do festival, fica bem à vista de todos na área norte do festival da Lagosta do Maine. Tente imaginar um festival da carne do Nebraska, cujas festividades incluíssem caminhões estacionando e gado sendo descarregado por uma rampa para em seguida ser abatido diante do público no maior matadouro do mundo, ou coisa parecida. Seria impossível, mas ele está comparando essa situação, e esse festival existe no estado do Nebraska. E de uma maneira ou de outra, isso é feito aqui. Quase parece não ter fim esse corredor. Carimbados ali, ó, de roxo, como se fosse pela inspeção ali e tal, uma produção industrial de morte. E aqui? Essa é a coxinha que você comeu ontem, o teu empanado, McChicken. Olha aí. Qual a diferença dessa cena se fossem seres humanos pendurados aqui? É o que a gente vê naquela série, por exemplo, que tentou fazer o máximo que pôde para chegar próximo ao melhor jogo que já foi feito, The Last of Us, onde as pessoas no futuro apocalíptico consomem carnes humanas e ainda num grupo religioso. A intimidade da coisa toda é maximizada em casa, onde naturalmente a maioria das lagostas é preparada e comida. Percebam, contudo, o eufemismo semiconsciente, preparada, né, como se fosse amenizando a situação, né, tirando a negatividade. No caso das lagostas, significa matá-las, né, bem do meio das nossas cozinhas. Você transforma a sua cozinha num matadouro. No cenário habitual, o sujeito chega em casa com as lagostas e toma pequenas providências, como encher o tacho d'água, pôr para ferver, em seguida retira as lagostas da sacola, ou qualquer um que seja o recipiente em que tenha sido trazidas, e então coisas desconfortáveis começam a acontecer. Por mais estuporada que seja depois do trajeto, por exemplo, a lagosta costuma voltar à vida de forma alarmante ao ser colocada na água fervente. Ela está meio que desmaiada ali, meio mole ali, você coloca, lógico. Ela está queimando viva, está sendo cozida viva, ela está se queimando. Ela está viva.
quando é despejada no recipiente para dentro do tacho fumegante, saindo o vapor, para ser vapor tem que estar a 100 graus, às vezes a lagosta tenta se segurar nas bordas do recipiente ou até mesmo enganchar as garras na beira do tacho, como uma pessoa pendurada em um telhado tentando não cair. Pior ainda é quando a lagosta fica imersa por completo. Mesmo que o sujeito tampe o tacho e saia de perto, normalmente é possível ver a tampa chacoalhando e rangendo enquanto a lagosta tenta empurrá-la. Coitada. Ou escutar as garras da criatura raspando o interior do tacho enquanto se debate. Num desespero. Em outras palavras, a lagosta apresenta um comportamento muito parecido com o que eu, David Wallace, ou você, ou eu mesmo, de fato, Johnny Tokarski, apresentaria se fôssemos atirados em água fervente, com a óbvia exceção dos gritos. Já pensou? A pessoa já tentando gritar dentro da água fervendo, entrando nos olhos, ouvidos, nariz, boca, se afogando na água a 100 graus, 100 e poucos graus. Para falar de modo ainda mais direto, a lagosta age como se sentisse dores terríveis, fazendo com que algumas pessoas abandonem a cozinha, levando consigo um daqueles cronômetros de plástico para esperarem em um outro cômodo até o processo inteiro chegar ao fim e não ter que ver aquilo. Aí, ó. Imagine, aqui é o pior momento, porque ela ainda não está na água fervendo, mas ela já está sentindo isso e o vapor está a 100 graus, já está queimando. Bota tua mão em cima de uma panela a 100 graus fervendo, vocês não queimam. E é o tempo que vai mais demorar até o fim, até ela morrer. Se é que você pode dizer exatamente o tempo em que ela vai ficar viva. Digamos que seja 40 segundos. Então deixa tua mão 40 segundos numa panela a mais de 100 graus. E se se fosse uma pessoa pendurada num telhado tentando não cair? Tá aí, ó. Não adianta nada você ter essa casa gigantesca aí e tal, no Natal, né, uns dias, para muitos, um dos melhores do ano. Caiu a escada ali, ó, se fudeu ali agora, ali como é que faz? Se arrebentar tudo? Não é tão diferente. E se você botasse fogo embaixo ali? Estivesse pegando fogo? A gente já viu isso acontecer. E se você não viu, você pode ver isso na internet fácil. Como a gente vê, por exemplo, aqui. Quando o World Trade Center estava queimando, as pessoas, algumas de penduradas, largavam, outras não aguentavam, largavam por causa do calor, estava queimando as mãos, outras se atiravam. Tipo, como se, sei lá, tivesse uma esperança de viver. Tipo, às vezes é melhor morrer assim do que morrer queimado vivo. Não foi uma. A gente vê também aqui, ó. Pessoa caindo aqui. Você vê isso filmado, no YouTube tá cheio. Você consegue encontrar um monte. O David Wallace está dizendo que isso é igual ao que estão fazendo com as lagostas. Mas por que a gente não vê, não vê assim, a gente não coloca essa situação dessa maneira, né? Como se fôssemos seres superiores. Há um mito populista relevante acerca do apito agudo que por vezes escapa de uma panela aonde se fervem as lagostas. O som é causado pelo vapor expelido pela camada de água marinha entre a carne da lagosta e sua carapaça. É por isso que as lagostas de casca mole apitam mais que as de casca dura. Mas a versão pop afirma que esse som, semelhante aos guinchos de um coelho, é o grito de morte da lagosta. Não sendo grito, o vapor está entrando dentro dela, entre a carapaça e a carne. Não é tão diferente do que entrando entre teu músculo e teu osso. Por menor que o tempo seja, é terrível. As lagostas se comunicam através de feromônios na urina e não possuem nada remotamente parecido com equipamento vocal,
necessário para gritar, mas o mito é bastante persistente, o que pode, mais uma vez, apontar para um desconforto baixo cultural a respeito dessa história de ferver lagostas. Tá aí, ó. Tá vendo saindo de dentro delas? Fervendo ali, saindo para fora os líquidos a alta temperatura, órgãos que derreteram. Ou você pegar assim, imaginar isso, comer com apetite, e você olhar como é por dentro. Não sei se muitas pessoas se agradariam de ver essa imagem aqui agora. Mas é isso aí, ó, que come. A maioria dos eticistas concorda que existem dois critérios principais para determinar se uma criatura viva possui capacidade de sofrer e assim possui interesses genuínos, que podemos ou não ter o dever moral de levar em conta. Um deles se relaciona ao hardware neurológico, a estrutura cerebral nervosa neurológica requerido para a experiência da dor com que o animal vem equipado, nociceptores, prostaglandinas, neuroreceptores de opioides, etc. O outro critério é se o animal demonstra algum comportamento associado à dor. E é necessário uma boa dose de ginástica intelectual e detalhismo behaviorista, ou seja, comportamental, para não ver as ações de lutar, se debater e fazer tilintar tampas da panela como comportamentos associados à dor. Segundo os zoólogos marinhos, em geral, uma lagosta leva de 35 a 45 segundos para morrer dentro da água fervente. Mas eu acho que isso é uma eternidade. Eu não consegui encontrar nenhuma fonte que mencione o tempo necessário para que morram em vapor superaquecido. Espera-se que seja mais rápido. Tá com pena o David Wallace aqui. Nesse sentido, pensando assim, você pensa nos neuroreceptores de dor que elas têm. E nesses receptores de dor, nesse sofrimento que eles têm e tudo, isso demonstra um comportamento de autodefesa. E como é que você pode julgar que eles não estão sofrendo? Porque eles merecem sofrer mais do que a gente. Se for pensar na escala humana, por exemplo, nós temos essa análise aqui. Existem muitas outras, que você diz uma dor leve, uma dor moderada e uma dor intensa. Nós humanos, nós temos alguns mecanismos de defesa que produzem certos elementos químicos que amenizam um pouco a dor, só que não é bastante. E nós temos remédios, que nós podemos tomar medicações, drogas, que diminuem ela. Isso você encontra em qualquer farmácia, em todos os lugares do mundo tem algum tipo disso, como o ácido ascórbico aspirina, o paracetamol, que é um dos últimos estágios de opioides artificiais, a dipirona e muitos outros. E também tem um estágio maior, que é a morfina, que seria um dos maiores de todos, se não o maior, analgésico da história do mundo aí que existe. Sendo que muitos até tomam isso porque querem ou por vício mesmo. E existem, é claro, outras maneiras de matar sua lagosta em loco e assim obter o máximo de frescor. Alguns cozinheiros têm o hábito de espetar a ponta de uma faca, afiada e pesada, em um ponto logo acima da metade da distância entre os olhos pedunculares da lagosta, mais ou menos onde o terceiro olho se localiza nas frontes humanas. É bem aqui que seria o local. A alegação é que isso ou mata a lagosta instantaneamente ou a torna insensível
e dizem que elimina a maior parte da covardia envolvida no ato de jogar uma criatura em água fervente e em seguida abandonar o recinto, né? E viva, né? E aí fazem isso. É mais piedoso? E se ela continua viva? Ou é tão cruel quanto? Até onde pude deduzir, conversando com defensores do método da facada na cabeça, o raciocínio é que ele é mais violento, todavia, no fim das contas, é mais misericordioso, além de que a disposição de exercer agência pessoal e aceitar a responsabilidade de apunhalar a cabeça da lagosta de algum modo honra o animal e autoriza alguém a comê-lo. Os argumentos pró-facada muitas vezes têm um sabor vago de espiritualidade da caça do nativo americano. Mas o problema do método da facada é biologia básica. Os sistemas nervosos da lagosta não operam a partir de um, mas de diversos gânglios, conhecidos como feixes de nervos, meio que conectados em uma série e distribuídos por toda parte debaixo do corpo do animal, da proa à polpa, né? De cima a baixo, de trás à frente, né? Por todo o corpo dela. Incapacitar somente o glândulo frontal não costuma resultar em morte rápida ou perda de consciência da lagosta. E aí você vê isso, inclusive essa fotografia do site, dessa série de fotos é do site da lagosta, do Maine, né, do festival, de como matar uma lagosta. Né? Tá ali indo com a faca, enfiando a faca na cabeça, está destroçando a lagosta, talvez ela até esteja viva nesse terceiro estágio aqui. E aqui ela está toda desmembrada, esquartejada. Qual o ponto exato da sequência aqui? Porque na primeira ela está viva. Qual o ponto exato que ela morre aqui? E se ela morre depois desse último aqui? Pois é. Outra alternativa é colocar a lagosta em água salgada fria e em seguida ir fervendo lentamente. Cozinheiros que defendem esse método recorrem à analogia da rã, que supostamente pode ser impedida de saltar de uma panela fervente se a água for esquentada aos poucos, que ela vai se acostumando e morre, né? Essa seria mais ou menos a ideia, né? Para mim não cabe, né? Eu acho que também está fora da cogitação, né? Esse tipo de matança aí. Para poupar a todos de um resumo das minhas pesquisas, eu vou simplesmente garantir que a analogia entre rãs e lagostas não se sustenta, e digo mais, se a água na panela não for água marinha e aerada, a lagosta nela imersa é submetida a uma lenta sufocação, embora esta não seja severa o suficiente para impedir que ela se debata e faça barulho quando a água fica quente bastante para matá-la. Na realidade, lagostas fervidas aos poucos muitas vezes demonstram todo um conjunto adicional de reações pavorosas e convulsivas, que normalmente não são registrados na fervura comum. É o método piedoso de matar. Podia fazer uma lobotomia também, né? Porque é bem isso que parece ser. Enfiando, então, um tipo de agulha, de instrumento, pelo olho ou pelo nariz, até o cérebro. Isso mata mesmo uma pessoa? Você já fez? Você já fez com alguém e tem certeza? Ou você leu e se convenceu disso? Sinceramente, eu não sei nenhuma dessas respostas. Em última análise, as únicas virtudes confirmadas dos métodos de lobotomia caseira e fervura lenta são comparativas, pois há quem prepare lagostas de forma ainda piores, mais cruéis. Cozinheiros interessados em poupar tempo às vezes colocam as lagostas vivas no micro-ondas, geralmente após fazer várias perfurações da carapaça, uma precaução cuja utilidade muitos adeptos do micro-ondas aprendem na prática, porque senão estoura por causa da pressão, né?
Vocês sabem que o micro-ondas, o que ele funciona é por radiação. Tanto que, por isso que a tampa é fechada, né? A porta. Se você colocar ligar o micro-ondas com a porta aberta, tá vazando radiação de dentro. Se você colocar um celular dentro do micro-ondas desligado da tomada e você ligar para ele não vai atender, porque é blindado, o sinal não passa. Se passar, tá vazando radiação. Se o sinal de rádio entra, então ele sai também. Né? Que é isso que é radiação, sinal de rádio. Né? Especificamente, uma no caso nocivo aos seres humanos. São poucos os que os seres humanos são capazes de tolerar. O próprio sol pode ser prejudicial. Né? A luz ultravioleta como uma onda. Esquartejar lagosta viva, por outro lado, faz sucesso na Europa. Alguns chefes dividem a lagosta ao meio antes de cozinhar. Outros gostam de arrancar as patas e a cauda, tirar somente essas partes dentro da panela, e parece que fazem isso com a maior naturalidade do mundo. É. E tá aí. Nessa altura que ela já morreu, tal. Pois é. Pense na lagosta, amigos. Uma incursão no mundo dos exageros. Mau gosto, prazeres e crueldade. Então é isso que o nosso escritor, nosso pensador, nosso filósofo David Wallace tinha para nós até este momento. E nunca se esqueçam de que filosofia não é filosofia, se não for dúvida. Amigos, espero tê-los ajudado e até a nossa próxima aula, aonde será a nossa última para o FPR, e a partir de então entraremos numa esfera maior, né, justamente para todo o país aí, que é o Enem. Então, por enquanto é isso, e até a nossa próxima aula, amigos. Tchau para todos, fiquem bem.